eu tenho uma sensação, porque eu fiz intencionalmente como sendo um poema. Como eu disse há pouco, eu aprendi a escrever com rapidez e também a ler. E me tornei assim um leitor muito assíduo, né, de tudo, desde a história em quadrinho aos livros que eu emprestava às pessoas lá em Abaetetuba, etc. Então, minha mãe gostava de dizer poemas. Ela tinha poesia decorada e ela gostava de dizer poemas. Eu tinha um tio também, que era um violonista, boêmio, mas tocava maravilhosamente bem e gostava de dizer poesia. Então, esse trajeto antropológico da gente vai fazendo com que a gente incorpore inconscientemente certas coisas de ritmo, sonoridade, de temas. E eu vi numa revista um concurso, uma revista que chegava pelo correio, revista Estrela, havia um concurso para o poema sobre o Dia das Mães. E eu resolvi fazer um poema sobre o Dia das Mães. E fiz. Era um poema em quadras, 4 quadras. E pelo correio mandei para esse concurso lá no Rio de Janeiro. O prêmio era a publicação na revista do mês seguinte. E eu ganhei esse prêmio. Que idade? Eu tinha uns 12 anos, eu acho. Eu não tinha vindo para Belém ainda. Não. Foi antes, eu tinha por volta de uns 10 para 11 anos. Eu não tinha vindo para Belém ainda. Eu estudava no grupo ainda. E aí veio, quando eu recebi aquela publicação, nem eu tinha ideia do que significava. Eu fiquei absolutamente entusiasmado e tudo. Mas eu sabia que era um poema. Eu sabia que estava querendo escrever um poema. E a partir daí, a poesia não me largou, nem eu larguei mais a poesia. Quando eu vim estudar aqui no Carmo, que tinha uma boa biblioteca, essa parte cultural era muito boa, lá do Colégio do Carmo, e eu tive que vir interno nos primeiros 4 anos, porque eu não tinha parente nenhum em Belém, onde pudesse morar. Integral. Então a única maneira de eu poder vir estudar para cá era para o internato. E havia internato no Nazaré, no Carmo e no Santo Antônio para as meninas. O Carmo era melhor para nós, porque era perto do Porto do Sal, então podia mandar carta, encomenda, frutas, etc. E fiquei lá. E não me arrependi, porque a parte cultural era muito boa. Tradicional, na época, a educação salesiana havia um certo deslize de preconceito, mas era muito boa culturalmente. E eu adorava ler antologia literária, que vem a poesia desde a Idade Média até no modernismo. Eu adorava e procurava me exercitar. Até que me deu na cabeça, e foi uma coisa espontânea, mas aqui no Carmo já, de treinar a fazer poesia. Então eu comecei a treinar a fazer poesia no estilo medieval. E comecei a fazer. Fazia e rasgava. Era um mero treinamento técnico, digamos, como violonista que fica enjoando a gente fazendo dedilhação. Pianista, etc., para soltar os dedos, para poder executar na hora que ele quiser o que precisa executar. Isso foi muito espontâneo também. Então chegou um ponto, até hoje eu sei fazer. Se eu quiser fazer um poema no estilo medieval, eu sei. E de vez em quando eu utilizo o recurso medieval na minha poesia. Se eu quiser fazer um soneto quinhentista, camaniano, romântico, simbolista, eu sei fazer. E aí eu vim até a poesia concreta, que eu sei fazer, e fiz trabalhos da poesia concreta. Eu fui incluído no álbum intitulado, em 72, A Vanguarda Visual Brasileira, 50 anos depois da Semana de Arte Moderna. Eu fui incluído como poeta, não como pintor, por uns poemas concretos que eu vinha fazendo na época, e eu gostava do concretismo só na parte visual, mas nunca achei uma opção poética para mim. Eu acho que o concretismo tem uma série de lacunas na estrutura do poema, mas ele é muito bom para a valorização da palavra. Então foi evoluindo dessa maneira. Então, eu fui incluído nesse álbum, é uma das coisas que eu separei, nessa vanguarda visual brasileira, 50 anos depois da Semana de Arte Moderna.
E aí o desdobramento, digamos, dessa minha vinculação com a poesia gerou uma situação que, por exemplo, tem um pequenino meu, está aqui, que até em poemas recentíssimos, de uma elaboração poética super moderna, no estilo da poesia moderna, por exemplo, o refrão de cada estrofe, a parte final, os 2 últimos versos de cada estrofe, é no estilo medieval. Ou seja, eu venho o poema de uma forma bem moderna, de imagens, metáforas e tudo mais, correndo mesmo na forma normal de um poema, mas cada estrofe termina com uma imagem que é típica da poesia medieval. Então, até hoje me vale esse exercício. Pelo menos o refrão do final, porque que é o que eu consigo ler aqui com esses óculos. Se eu não morrer de amor amado, se eu não morrer de amor por ti amada. Isso é um impacto, esse refrão no final de uma estrofe, que é uma estrofe assim, são estrofes muito incisivas a respeito da questão do amor, em que eu faço um percurso por toda a lírica amorosa, desde Safo até Baudelaire. Eu vou fazendo alusões. Então, no meio de uma estrutura poética com essa rigidez, de repente você tem aquela delicadeza daqueles 2 versos, que era o que o trovador dizia na sua poesia trovadoresca. Quer dizer, são os benefícios que eu acabei usufruindo desses exercícios de produção de poética, que está no começo da pergunta que você fez. Quer dizer, desde o primeiro poema que eu fiz, eu tive a consciência que eu estava fazendo um poema. As duas coisas. Porque direito nunca exerceu. Eu exerci gratuitamente situações que eram, digamos assim, mais de solidariedade propriamente. Era o primeiro grupo de hippies que foi preso aqui em Belém naquela época, hippies, que estavam acampados ali na Praça da República, com aquele estigma de que estavam puxando maconha, que faziam isso, que era isso, era promíscuo. Eles foram presos e eu fui lá e me ofereci para defendê-los. E fiz a defesa e coloquei-os em liberdade. Só que eu pensei o seguinte, eu com meus colegas, meus amigos da época, eles vão ser presos amanhã, porque a estratégia policial nessa época da ditadura era assim, soltava hoje e arrumava um jeito de prender no dia seguinte. Então nós fizemos uma coleta e compramos passagem no navio da ENASA que ia para Manaus, para eles irem embora para Manaus. Quer dizer, eu paguei para advogar. Mas foi muito gratificante, foi muito emocionante quando eles não entendiam porque eu tinha me oferecer lá para defender. Mas a poesia e o magistério foi que deram o rumo da minha vida. Poesia eu já vinha fazendo. E eu compreendi que eu não poderia ser um advogado para valer, com dedicação plena, e ao mesmo tempo fazer poesia, com a dedicação que a poesia requer. Então eu estava num dilema, né? Eu estava no eixo do conflito, né? O ser ou não ser. Então eu estava reeditando o drama hamletiano, né? Então o que foi? Comecei a lecionar, ainda na faculdade de Direito. Comecei a lecionar literatura brasileira e portuguesa, pois o vestibular na época pedia as 2 disciplinas. Ensino médio e vestibular. E aí eu comecei a lecionar assim. Eu cheguei a lecionar muito, depois de formado em Direito, e depois das escaramuças do início da ditadura, eu não podia ser contratado em colégio público, e os colégios particulares tinham pressão para contratar pessoas que estavam marcadas. Então eu dei muitas aulas nas casas das pessoas. Pessoas que eu fazia vestibular, ou que estavam no pedagógico, ou que estavam no científico, ou no clássico, que estavam precisando, digamos, um reforço de literatura. E eu era um professor ambulante, quer dizer, eu dava aula nas casas das pessoas. E então
nesse métier, uns amigos meus que tinham um curso vestibular muito reputado na época, o curso vestibular Rui Barbosa, que era o Hilton Moreira, o Luiz Euclides Araújo, o Heraldo Mauésio, o Rui Souza Filho, cada um numa disciplina, eles precisavam de um professor de literatura. E me convidaram. Foi bem sucedida essa minha entrada lá, porque eu me dedicava muito. A primeira aula que eu preparei deu matéria para eu dar um mês de aula. Tal a garra que eu estava e a preocupação de esgotar a matéria pelo meio, no início da aula, etc. No ano seguinte, uma admirável educadora e jovem do Colégio Santo Antônio, a irmã Câmara, me convidou para lecionar lá. Não, no Santo Antônio. A irmã Madre Câmara, que é ali naquele largo, ali do Colégio Santo Antônio, onde fica o convento. Só mulheres. Eu me lembro que ela chegou comigo, eu estava com uns 24 anos, por aí 25 no máximo. Aí ela chegou comigo, e ela não, mas a diretora era uma senhora, já era uma freira, já bem digamos assim, vetusta, bem pachorrenta, era uma doçura de pessoa. E no primeiro dia que eu fui dar aula, ela mandou me chamar, que ela queria conversar comigo e tudo. Aí ela disse assim, uma conversa surreal. Ela me disse assim, professor, e falou, e de repente disse, olha, você sabe como é, professor, aqui é um colégio só de meninas, só de alunas, e só de adolescentes. Ela dizendo, eu sabia onde ela queria chegar, né? Disse assim, pô, não, eu já sei, mãe, já visitei tudo. Pois é, olha, o único professor que já teve aqui, professor, os restos são tudo professoras, foi o professor Paulo Mendes, professor Chico Mendes. Mas o professor Paulo Mendes já estava com uma certa idade. O único professor novo que está entrando aqui é o senhor. E essa menina, você sabe, elas são muito... Eu entendi o que ela queria chegar, né? E eu achei uma doçura aquilo, achei muito engraçado. Porque depois eu conversei com uma outra freira, a irmã Câmara, que me chamou e contei essa história, ela morria de rir também. Mas era normal da época. E o colégio sofreu pressão para me demitir. Porque era um colégio muito ligado à burguesia de Belém. E a burguesia marajoara que estava aliada, era o apoio civil, digamos, da ditadura. Mas ela não deu bola. A irmã Câmara não deu bola. Uma admirável educadora, que agora ela retornou como madre provincial e eu fui abraçá-la, porque até hoje tenho um carinho enorme por ela. Mas aí definiu, por que eu estou relembrando isso? Porque isso definiu a minha vida profissional. Porque eu comecei a lecionar literatura brasileira e portuguesa quando terminou o mestrado da professora Nazaré Vieira, a quem eu estava substituindo, e ela voltou, aí o colégio já não queria mais que eu deixasse de lecionar. Então foi feito um acordo com a Nazaré Vieira, que ela lecionaria literatura portuguesa e eu preferia a brasileira. E continuamos os dois. E consegui, pela visão da irmã Câmara, que o Santo Antônio aprovasse uma proposta que eu fiz de ensino de cinema, linguagem cinematográfica, para o 3º ano do pedagógico, que valia nota, que podia reprovar e tudo mais. Antes do MEC pensar em educação e artes e tudo mais. Então, bom, a parte do magistério começou, para mim, nesse momento... Mas aí, o senhor já estudava letras? Não, aí que eu vou chegar lá. Então, comecei a lecionar e tomei gosto mais ainda pelo magistério. E me dediquei mesmo intensamente, no caso vestibular e o Santo Antônio. Mas no ano seguinte, o Santa Rosa me chamou para lecionar lá. Depois, o Gentil. Quer dizer, eu fui, digamos, acolhido pelo manto das freiras, né? Porque era tudo colégio de freira, né? E aí fiquei lecionando lá. Elas também instalaram o curso de cinema. Foi engraçado isso. E fiquei lecionando lá. Porém, estava terminando o prazo para que um professor não formado em letras pudesse lecionar. E eu queria fazer carreira no magistério. Não tinha alternativa, a não ser fazer o vestibular. Então eu fiz o vestibular disputando com meus alunos do curso de vestibular também. E o meu curso de letras, 90% da turma tinha estudado comigo no vestibular ou um desses 3 colégios. Eu fiz o curso de letras, adorei ter feito o curso de letras, tive coisas que permaneceram até hoje para mim com uma admiração na UFPA.
ao Chico Mendes, né, o professor Paulo Mendes foi uma pessoa muito forte na minha formação diante das artes. Ele dava história da arte, ficou meu amigo depois. E a Albeniza Chaves, que dava teoria literária, era uma admirável professora também, que uma vez me surpreendeu quando ela pegou um trecho, um poema meu, para usar como exemplo de análise na aula, que eu também estava assistindo lá no curso de letras, porque ela já usava isso em outras salas também. Então, o que é que o meu raciocínio? Quanto mais eu estudar para o meu magistério, ligado às artes, eu estou me aproximando da poesia que eu leio e faço. E na medida que eu me aprofundar na poesia que faço, pela teoria poética e tudo mais, eu estou me aproximando e fortalecendo o meu magistério. Então há uma intercorrência entre essas duas carreiras, como poeta e como professor no âmbito das artes. Isso é que definiu a minha vida.